Estamos de volta com o Jornal do Continente nesta noite de quarta-feira. Obrigado a você que nos acompanha em todo o estado de Santa Catarina. Nosso assunto agora é segurança. Olha só, 2017 está sendo um ano bem violento em várias cidades do estado. Tráfico de drogas, assaltos, mortes por acerto de conta e facções brigando entre si. Os moradores não se sentem mais seguros, é difícil sair de casa. Aqui na capital, o número de mortes, por exemplo, chama a atenção das autoridades. Só nos primeiros 5 meses do ano, a capital do estado já registrou 78 mortes violentas. No ano passado todo, foram 79 mortes. E para ampliar esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal do Continente o analista de segurança pública, o Coronel Eugênio Moretson. Boa noite, Coronel. Obrigado pela presença. Muito obrigado pelo honroso convite. E nós que agradecemos, né? Começamos já esse ano, né? O governo tem feito de tudo para combater a violência aqui em Santa Catarina. Mas a segurança pública, a gente já começa por aí. Tem falhado? Nosso assunto começa por aí. Boa noite. Tem, boa noite. Muito obrigado por estar aqui. Nós que agradecemos. Tem falhado no Brasil todo. O problema não é do estado de Santa Catarina. O problema é um problema nacional. Nós somos um país com essa fronteira enorme, com muitos países produtores de substâncias psicoativas, psicotrópicas, como, por exemplo, o Paraguai é o maior produtor latino-americano de maconha. A Colômbia disputa com a Bolívia e com o Peru, maior produtores de cocaína. Temos na Venezuela um país destroçado, por onde tem entrado muitos fuzis Kalashnikov, o famoso AK-47. Que é usado na guerra, né? Que é usado em guerra, é uma arma militar. E por que tem vindo de lá? Porque o país está tão quebrado que as suas milícias armadas outrora pelo Coronel Chaves com essas armas estão vendendo para comprar comida. Então, no norte do Brasil, que é uma fronteira muito permeável, a fronteira mais patrulhada do mundo é dos Estados Unidos e do México. Com toda a tecnologia militar americana, eles não conseguem segurar a entrada de drogas ilícitas nos Estados Unidos, nem os famosos coiotes. Imagina as fronteiras brasileiras. Elas são extremamente permeáveis. Então, o problema não é o estado de Santa Catarina. Santa Catarina não fabrica armas, não produz maconha, não produz cocaína. Mas o que tem? Aqui tem poder aquisitivo, aqui tem mercado, aí nós vamos chegar na causa. A causa dessa violência toda é o consumo de drogas ilícitas. A violência sempre existiu no mundo. Você junta 10 pessoas, você já tem possibilidade de algum desentendimento. Mas o que trouxe essa mortandade é o consumo de drogas ilícitas. E a gente verifica, inclusive, dentro dessa realidade que o senhor que a gente está colocando, que está acontecendo no momento, nós estamos no mês 5, começamos agora no mês de maio, né? E durante esses primeiros 5 meses, nós tivemos mais mortes registradas por homicídios, provocados, inclusive, em relação às drogas, do que no ano passado. Coronel, como fazer para frear essa situação? Bom, as ações têm que ser integradas. Então, não adianta só o Estado de Santa Catarina tomar alguma medida. Essa ação tem que estar integrada com os nossos estados vizinhos. Então, as fronteiras e as divisas interestaduais, elas têm que estar muito bem patrulhadas. Neste momento, necessita da ação policial, sim. Inteligência, polícia presente na rua, valorizar o disque denúncia, dar feedback no 190, que é uma coisa que o cidadão reclama, que o cidadão liga para o 190, denuncia um fato e não tem um feedback daquilo. Para que serviu aquela denúncia que ele fez? Entendeu? Então, são coisas... A polícia precisa se aproximar um pouco mais do cidadão. Na rua, o soldado precisa aproximar-se mais, o policial precisa conversar mais, captar mais informação. Você quer ver uma coisa que nós não fazemos? Nós não valorizamos a vigilância privada. Agora, neste momento, tem mais vigilantes privados nos seus postos que policiais nas ruas. Por que isso não é integrado? Há necessidade de integrar essas informações. Esses homens são pessoas do bem, trabalhadores, que são formados, inclusive, nas suas academias, né? E olha quanto desperdício de informação. Se um vigilante que está hoje viu uma situação, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que ligar no 190. Né? Então, necessitamos integrar melhor para usar melhor os recursos que nós temos. Para combater as drogas, na sua avaliação, Coronel, que é um especialista nessa área, é importante que a polícia se faça presente nas comunidades. Sim. Isso aí é indiscutível. Mas um trabalho social também, não é? Sim. Tanto é que a gente usa, eu também utilizo esse termo, combate às drogas, mas, na verdade, é um termo que poderia ser substituído por tratamento às drogas. Porque não é um problema de polícia, é um problema social, é um problema de saúde pública, é um problema de educação. Ele passa a ser um problema policial na medida em que ocorre algum ilícito que envolve esse problema. Se a pessoa, para comprar droga, cometeu um crime, sim,
Aí tem aquele discurso, que um dia nós podemos voltar aqui para falar sobre a descriminalização do consumo de drogas, que é uma tendência mundial e que nós temos que acompanhar, temos que aprender com a experiência dos outros. Mas nós temos que tratar o usuário como paciente, que ele é paciente, ele precisa de cuidados médicos, sociais. E, por exemplo, o que adiantou as UPPs no Rio de Janeiro? O Estado não subiu, só subiu a polícia. As UPPs hoje são blindadas, são verdadeiras casamatas. Cadê? Saneamento básico, lazer, cultura, emprego. Então é que agora já estão pedindo reforço federal, né? Mas não adianta, você pode colocar tanque de guerra em cima da favela. Mas se não vier um trabalho já do começo, falando favela social, sem querer criar o estereótipo, sim, né? Porque claro. sabemos que eles abusam dessas comunidades empobrecidas e fazem essas pessoas de refém. 99% daquelas pessoas, eles são pessoas de bem, são os nossos prestadores de serviço, nossos diaristas, né? Policiais que também moram nessas áreas. Mas, infelizmente, o trabalho tem que ser visto do ponto de vista social. Não adianta. E cimentado pela educação. É o único concreto possível. Coronel, o senhor falou de trabalho social nas comunidades, mas é interessante também haver um trabalho, até social, nas unidades prisionais também. Porque de lá partem muitas ordens que a gente vê nessa violência toda generalizada, né? Sim, infelizmente, de dentro dos presídios que o Estado Maior do crime hoje trabalha. E engraçado é que eles se sentem protegidos, né? Porque eles estão protegidos lá dentro, até porque o Estado tem a obrigação de protegê-los. Então, de lá de dentro, conseguem emanar as ordens para que os soldados do tráfico aqui fora cometam as... E não são blindados, né? Quando se fala em segurança máxima, a gente vê que há falha ainda no sistema, né? Isso precisa ser repensado, né? Inclusive, o modelo privado poderia ser pensado, né? Claro, a gestão, a inteligência no Estado, mas a operação privada. Sabe por quê? Não trabalhou bem, demite. Vai embora, contrata outro, substitui. Né? E não cria aquela cauda previdenciária, né? A pessoa vai envelhecendo, vai ficando... Eu também fui servidor público, eu sei o que é isso. Por isso, por conhecer o serviço público por dentro, é que eu posso falar. Determinadas coisas, o Estado brasileiro, ele é muito grande, ele precisa ficar mais leve. Determinados serviços precisam ser privados. Quando o senhor fala na questão do serviço privado, se fala também nessa integração que envolve os agentes de segurança. Quando fala em agente de segurança, é Polícia Federal, sim, é Polícia Civil, é Polícia Militar e também como força auxiliar a própria Guarda. Sim, com certeza. Essas agências, vamos chamá-las assim, elas precisam ser co-irmãs. Elas hoje competem e muitas se odeiam. E uma das coisas que mais piora esse ambiente é a possibilidade desses servidores públicos se filiarem a partidos políticos. Isso é uma coisa que precisa ter uma eutanásia no Brasil, esse negócio. Porque não é possível que o servidor público possa levantar bandeiras partidárias dentro da sua instituição. E isso acontece, elas competem por verbas, elas competem inclusive por espaço político, e isso não deveria acontecer. As Forças Armadas, por exemplo, no seu estatuto, elas proíbem a filiação partidária. Apenas na reserva, aposentado, você pode se filiar a partidos. Mas a lei autoriza o servidor público de qualquer matiz se filiar a partidos. Eu acho que isso aí precisava ser saneado. Quero aproveitar e agradecer, muito obrigado pelas informações. O senhor falou assim que voltaria novamente, né? Sim, já fica o convite aqui do Jornal do Continente para a gente voltar a falar sobre outro assunto, questão da descriminalização também, né? As drogas, esse trabalho social. Coronel, muito obrigado pela presença no Jornal do Continente. Uma excelente noite de quarta-feira e um restinho também de semana. Muito para todos nós.